Bom dia a todos. Cumprimentar aí o senador Moca, o senador Paulo Paim, o senador que acabou de chegar aqui à sessão. Cumprimentar os representantes dos trabalhadores, dos empregadores e todos aqui presentes. Bom, para falar sobre a importância desse projeto de lei, é importante fazer uma análise do cenário econômico brasileiro. Temos aí a deteriorização das contas públicas, a perspectiva de um baixo crescimento, a piora do déficit das transações com o exterior, um aumento dos juros e da inflação, que já foi comentado aqui pelo nosso colega. Essa semana também houve o rebaixamento da nota do Brasil pela Agência de Classificação de Risco, a ASP, que é um importante termômetro para o mercado e tem um impacto sobre o custo da dívida de países e empresas. Outro fator importante nesse cenário, e mais ainda para o setor de transporte, foi o aumento do diesel de 15,62%, que representa 40% do custo operacional das empresas de transporte. Portanto, uma inflação maior que outros setores da economia. Tanto a indústria quanto o comércio se utilizam do serviço de transporte. Nesse cenário econômico aí, a Confederação ela fez uma pesquisa com os transportadores de todos os modais e identificou que a expectativa dos transportadores é a manutenção do volume de cargas e passageiros transportados. Isso é muito ruim. Diante dessa expectativa de manutenção do ritmo das atividades, apenas 33% dos empresários planejam contratar empregados em 2014. Isto indica um ano pouco dinâmico, sem grandes oportunidades e sem uma expansão. Isso afeta diretamente os demais setores da economia. Em anos anteriores, houve um registro do crescimento de contratação de mão de obra, o que não vai se verificar nos próximos anos. Bom, com relação ao mercado de trabalho, o setor de transporte ele é muito intensivo em mão de obra e muito sensível, portanto, com relação a essas questões. Porque eu não posso substituir o meu motorista, não posso o condutor do ferroviário, nem muito menos o aquaviário, né? Então, outro fator muito importante a ser considerado é a escassez de mão de obra qualificada. 85,9% dos empresários entrevistados revelaram que têm dificuldade na contratação de mão de obra qualificada. O problema se agrava ainda mais nos setores aquaviários e ferroviários. Não resta dúvida que todos perdem com o desemprego. Perde o trabalhador, que tem uma diminuição da renda e insegurança com relação ao futuro. Perde o empregador, porque ele perde o pessoal treinado e de difícil contratação nessa retomada. E também perde o governo, porque ele tem um aumento expressivo com o seguro-desemprego. Muitas empresas terão que, fazer uma dispensa coletiva, e isso é muito ruim. A aprovação desse PL, que prevê um mecanismo de proteção ao emprego para as horas de dificuldade, é de suma importância. Então, somos pela aprovação desse projeto. Agora, respondendo aí o senador Paim, na sua preocupação, se essa seria uma medida adequada, eu trago aqui uma reportagem falando de uma empresa que na verdade, fazendo um comparativo entre a França e a Alemanha. Então, são duas cidades que são vizinhas, né, na fronteira, né, entre a França e a Alemanha. A cidade alemã, ela conta com um desemprego de cerca de 8%. Na vizinha, a cidade francesa, a alemã, ela conta com desemprego inferior a 3%. E o porquê dessa disparidade, né,
uma com desemprego de 8% e a outra com desemprego de 3%. É que essa, na Alemanha, como a gente sabe, permitiu, assim, adotou medidas, né, que flexibilizam e que tratam da proteção do emprego. Então, como essas aqui, proposta pelo senador. Então, gostaria de agradecer e dizer que é uma medida muito importante para